Eu vou ler o versículo, te dou o título e começamos a mensagem dessa reunião. Mateus 7, lição de hoje do Sermão da Montanha, versículo 28 e 29 diz assim, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, está falando sobre o sermão, finalizando, tá? A multidão se admirou. Do que a multidão se admirou, queridos? Da doutrina de Cristo, do que Jesus pregou em todo esse sermão, porque eles aprenderam coisas que há anos na religião que eles seguiam, que era o judaísmo, que possuía diversas vertentes, eles nunca tinham ouvido sobre tudo que Jesus explicou e como Jesus explicou o reino dos céus, a salvação, o Messias e todas demais aqui conteúdos que ele trouxe no sermão. Aí diz o 29, olha só, pega uma caneta e sublinha. Por que eles ficaram tão impressionados com o que Jesus ensinou no verso 29? Porque os ensinava. Como é que Jesus ensinava? Com autoridade. E não como quem, queridos? Como os escribas. Agora preste muita atenção em mim. Não conversa, olha para o pastor. Olhe para mim agora. O que Jesus está fazendo aqui, amados? Jesus está pregando e eles ficaram impressionados porque a pregação, a mensagem, a forma de Jesus trazer o evangelho, a palavra, era muito diferente das religiões que eles estavam acostumados, as quais existiam na época deles. Naquela época, o próprio judaísmo tinha ramificações que eram, você pode ler no texto bíblico, você vai achar fariseus, essênios, zelotes, saduceus, cada um acreditava numa coisa. Por exemplo, tinha um grupo que não acreditava na ressurreição, nem nos anjos, nem na vida eterna, dentro do povo judeu. E o outro grupo fariseu, ao contrário, o fariseu acreditava na vida eterna, nos anjos, sabia que existiam os demônios, o céu, a morte, o inferno, eles sabiam disso. E tinha o outro grupo que era mais humano, chamado zelotes, e vários. Naquela época existiam várias religiões. Hoje também existem várias religiões. Hoje você conhece o espiritismo, você conhece o catolicismo. Dentro do evangelho, das igrejas que se dizem evangélicas, também existem ramificações. Tem aqueles que não acreditam no batismo do Espírito Santo, eles vão dizer para você que o batismo é apenas nas águas e acabou, não há outra experiência depois dessa, mesmo que o texto bíblico mostre que existe e que são duas experiências separadas. Isso a Bíblia fala cristalinamente, é difícil você confundir. Tem o outro que batiza por aspersão, sendo que a Bíblia diz que o batismo é imersão e a palavra grega batismo é mergulhar. O texto está lá cristalino também. Mas tem várias ramificações. Tem aquele que diz, pastor, demônio não existe. É coisa da época dos apóstolos. Mas você sabe que existe porque você está ouvindo o evangelho na Igreja da Graça. Tem outros que dizem, pastor, não existe mais cura. Foi só naquela época a cura. Hoje Deus cura se Ele quiser. Mas você está ouvindo o evangelho. E naquela época existiu. Só que Jesus começou a pregar e mostrar algo que eles nunca aprenderam. O que é o evangelho? Em todo aquele sermão, Jesus começou a ensinar, eles observaram coisas que eles ainda não tinham ouvido na religião que eles estavam e onde eles frequentavam. E essa é a primeira coisa que eu quero te mostrar hoje. Olhe para mim. O grande problema de todas as pessoas que vêm para a igreja é que você vem para cá e aqui você não vai ter um encontro com uma religião. E o grande problema é que você vem para a Igreja da Graça e você quer continuar com essa mentalidade de religião que você tem. E a mentalidade de religião vai te atrapalhar. E vai te atrapalhar muito a mentalidade de religião que você tem quando você vem para o Evangelho. Porque aqui não é uma religião. Aqui você vai aprender a servir a Deus como a Bíblia manda você servir. Isso aqui não é uma religião. Você está enganado. Você veio aqui servir a Deus. E o que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é Deus que tomou a forma de homem. Porque o homem não consegue chegar a Deus e ele inventou várias religiões. Por isso que existem ramificações para tentar chegar perto de Deus. E todos falharam. E Deus viu que todo mundo falhou. Então, ele pega o filho dele, que é Jesus Cristo, nosso Salvador de Nazaré, e ele desce à terra. O próprio Deus pisou nessa terra na forma de um homem. E o que ele fez, pastor? Ele veio salvar você. Por quê? Porque você sozinho não pode se salvar. Porque você sempre erra. Por mais que você tente fazer as coisas certas, você sempre vai errar. Então você não pode se salvar. E você não se salva pelo que você faz. Você pode tentar fazer as melhores obras, você sempre vai errar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de que você vai errar. Quem é que conhece a rua Acampamento aqui, Avenida? Quem é que já andou pela calçada do acampamento? Passa o corredor de ônibus, falando do lado esquerdo, tem o corredor de ônibus ali. Aí você vai andar no acampamento, você está atrasado e com pressa.
Aí você olha, tem uma família, 4 pessoas, um coladinho no outro. O casal dando as mãos e ainda deram as mãos para os filhos na ponta. Fecharam a rua, a calçada. E eles estão caminhando bem assim. E eles pararam e deram uma olhadinha na loja. Você está atrás, louco para passar, você está quase atropelando. E eles vão caminhando. Você, nossa, até chegar na esquina eu vou levar 20 minutos. E eles estão caminhando assim, o que vai acontecer? Se você está atrás, irmão, dentro da sua cabeça você já fez, você não abriu a boca, mas está amarrado, olha essa pessoa aí trancando o caminho, meu Deus, não tem o que fazer, não sei o quê. Ah, que pessoa, por que tinha que ficar? Você já pecou. Você já errou. Porque dentro do seu coração, você já está com raiva da pessoa. Você já está com ódio, já xingou ela, não abriu a boca. Mas dentro de você, você já mandou ela para todos os lugares que existem. E ficou com uma raiva. Você acabou de pecar. Então, por mais que eu tente ser perfeito, nós vamos sempre falhar. Às vezes vai escapar uma palavra, um pensamento, alguma coisa. E é por isso que Jesus veio, irmão. Jesus veio para quê? Para nos salvar. Porque o homem não consegue se salvar. Então eles começaram a ver que o ensinamento de Jesus era diferente do ensinamento da religião. A religião diz, primeiro se transforme numa pessoa boa e depois busque a Deus. Por isso que a maioria das pessoas diz assim, eu não posso ir para a igreja porque eu estou errado. Quando eu mudar, eu vou para a igreja. Quando é que elas vão vir para a igreja? Porque esse é o ensinamento da religião. Ele é um ensinamento errado. A pessoa acha que ela tem que mudar para vir. Não, ao contrário, você tem que vir. Porque quem vai mudar você é Deus. Porque você sozinho não consegue mudar. Você sozinho não consegue parar com tudo que você está fazendo. Porque você está na mão do diabo. Então a pessoa precisa vir. E deixar que Deus entre e transforme. Aí eu aceito Jesus como Salvador. Já vou te explicar esses pontos na Bíblia. Aí depois de aceitar Jesus, eu preciso me batizar nas águas. Porque o batismo nas águas por imersão, a Bíblia mostra como a ressurreição e a morte de Cristo. Esse é o simbolismo do batismo. O arrependimento de pecados não pode ser por aspersão, porque isso não é bíblico. Isso não tem base, fundamento teológico bíblico, não existe. Não está na Bíblia, em lugar nenhum. Você pode ler a Bíblia toda. Ele é por imersão, porque quando você se batiza, você está se arrependendo da velha vida e ressuscitando a nova criatura. E tem que se batizar. Pastor, e depois de me batizar, eu vou começar a andar com Jesus. O que o Evangelho diz? Aí vem a outra parte. Negue-se a si mesmo. E é isso que o Evangelho vai te ensinar sempre. Se negar, deixar a sua vontade de lado, lutar contra a carne, lutar contra o eu, e vai ser sempre isso. O negue-se. Tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. E o que mais que o Evangelho veio fazer? Irmão, o Evangelho veio nos transformar em filhos de Deus. Quando a sua cabeça ainda é a cabeça da religião, você fica assim, ai pastor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou o pó do pó, meu Deus, tem até aquele que diz, né, eu sou o esterco do cavalo do bandido. Você já ouviu falar dessa? Tem gente que usava essa expressão, né, para dizer que ela não é nada. Só que você tem que parar com isso. A religião ensina você que você tem que sofrer, que você tem que aguentar, que se Deus quiser, alguma coisa acontece na minha vida. Ai, pastor, eu acho que é até um karma. Aí pega até um versículo. Ah, é o espinho da carne de Paulo. Esse é o meu espinho. Essa luta minha aí que eu tenho não passa, pastor, que luta. Eu tenho que aguentar, acho que Deus está me provando, é um teste, eu tenho que pagar. Pare com isso. Você veio para o Evangelho, mas sua cabeça ainda é da religião. Todos os pensamentos estão errados, eu não tenho que ficar aceitando, eu não tenho que sofrer. Aí você está sofrendo no casamento e dizendo, não é fácil, todo mundo sofre, então eu estou sofrendo. Sofrendo com os filhos, não é fácil, todo mundo sofre, então eu estou sofrendo. Sabe, às vezes você acha que tem que carregar o sofrimento, carregar a doença. Está errado, irmão. E é isso que Jesus mostrava para aquelas pessoas, por isso que elas ficaram impressionadas, que o Evangelho é diferente. A primeira coisa que o Evangelho faz está lá em João capítulo 1. Segue em frente comigo. João, capítulo de número 1. João, capítulo 1. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler com o pastor João, capítulo 1. Eu quero que você leia comigo o versículo 12 e preste atenção o que diz sua Bíblia no 12. O 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, quem aceitou Jesus. O que a Bíblia diz? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Aos que creem aonde? No seu nome. Então preste atenção, ninguém é filho de Deus. Só é filho de Deus quem aceita Jesus. Quem não aceitou Jesus não é filho de Deus e não será salvo. João capítulo 1, versículo 12.
Eu só me torno filho de Deus quando eu aceito Jesus. E a primeira coisa que o evangelho faz é tornar você um filho de Deus. O que é isso, pastor? O evangelho muda a minha identidade. Ele muda a minha característica. Agora eu virei um filho de Deus, eu pertenço ao reino dos céus. Ele mudou a minha identidade, mudou a minha característica. O que acontece quando eu viro filho de Deus? Versículo 16, vai em frente comigo. O que diz o versículo 16? E todos nós, ou seja, quem recebeu Jesus, recebemos também da sua plenitude. Irmão, você recebeu o poder de Deus, você recebeu a autoridade, você recebeu tudo que Jesus tinha, a herança espiritual é sua agora, você recebeu da plenitude, você tem a essência do próprio Deus dentro de você hoje, porque você virou filho, você vai voltar a ter a vida que Deus queria que você tivesse. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre o que, amados? Ou seja, eu me converti hoje, às vezes eu nem mudei de vida, me batizei, eu ainda tenho muito para mudar. Mas eu recebi tudo isso pela graça. Eu não mereço, ainda não mudei. Mas Deus acredita que eu vou mudar. Deus acredita que a partir dos anos e ao longo do tempo eu vou ir mudando. Mas Ele já me deu tudo. Tudo que eu preciso. Então eu virei um filho de Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer coisa. Você não é um Zé Ninguém, você não é um nada, você não é um pó. Você tem que parar de olhar para você e dizer, eu sou um pobre, miserável. É isso que o diabo quer. Que você olhe para si mesmo com essa lente da religião. Aí você nunca vai vencer, o diabo vai sempre te dominar. Porque Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí ele diz, mas eu vim. Sabe o que ele está dizendo? É uma nova fase, é um novo tempo. Acabou o período que o diabo tinha liberdade por causa do pecado de Adão na sua vida de roubar, matar e destruir. Ele está dizendo, essa fase acabou. Ele não tem mais liberdade, porque agora eu sou um filho, eu aceitei Jesus. Então agora eu vim, a nova fase, é a fase de viver vida. Amém? Que vida é essa? É a vida que o Adão perdeu lá no jardim. Eu hoje posso ter o tudo de Deus, porque eu recebi a plenitude. Olha como é que Deus vê você. Salmo 82. Vamos lá. Então ele está dizendo que é um novo tempo, acabou o período que o diabo podia roubar, matar e destruir. Aquela fase acabou, passou. Agora é uma nova fase na nossa vida. É a fase de você viver a vida que Deus sempre planejou para você. Essa é a vida abundante. É a vida que Ele sempre planejou para nós. Vamos lá, Salmo 82, amados. Quem achou, diga glória a Deus. Salmo 82, eu quero que você leia o versículo 1, todo mundo junto. Versículo 1, Salmo 82, verso 1, diz o texto bíblico dessa maneira aqui, ó. Deus está na congregação de quem, amados? Não ouvi mais alto. Deus está na congregação dos... Agora olha o final, leia comigo. E aonde que Ele julga? No meio de quem? Olha que interessante isso aí, vamos ler de novo. Deus está na congregação dos... Irmão, você é essa pessoa. Porque Deus fez você ser poderoso. Você tem autoridade, você tem poder. Deus entregou esse poder para você. Deus não enxerga você como um derrotado, como um doente, como um fracassado. Deus enxerga você como um filho poderoso, porque Ele te deu a plenitude, todo o poder dEle. É seu. O que você veio pedir para Deus fazer aqui hoje, Deus já te deu. Você que deveria se levantar e assumir essa posição. Fique de pé comigo agora. Não demore 2 segundos. Quem demorar 3, fica sentado, não levanta mais. 2 segundos, irmão, você tem que dar um pulo. Levante de pé. Agora você bate os 2 pés assim, levante o seu peito. Levante a sua mão assim e diga, eu tenho poder. Amém? Bata o pé, assuma a sua posição, levanta o rosto assim e diga, eu não sou qualquer um. Olha para o irmão do lado e diga, quem aceitou Jesus é poderoso. Amém, irmão? Olhe para mim, você não é qualquer coisa. E o diabo talvez está destruindo a sua vida, destruindo a sua família, destruindo o seu casamento, arrasando com você, botando doença, que você fica, ai pastor, minha coluna, eu vou dar uma paradinha que daí ela para também. Irmão, até quando você vai ficar com isso aí? Você tem que assumir o que Ele fez, você tem autoridade, você não é qualquer um. Você é um filho de Deus, o problema é que a gente se enxerga com os olhos da religião. Ah, pastor, eu sou um coitado, eu estou sofrendo. O diabo é poderoso, ele mata. Você não entendeu o texto. Jesus disse, eu vim. Jesus está dizendo, é uma nova fase. Acabou aquela fase lá. Hoje você vai usar o poder, você vai mandar esse mal embora da sua família. Você vai dizer para o diabo, no meu casamento acabou, demônio. Até hoje tu pode ter agido, feito eu sofrer, mas agora chega.
porque você está entendendo quem você é. Vamos ler de novo, pode sentar um minutinho. Salmo 82, versículo 1. Olha só o que diz a Bíblia no 1. Deus está na congregação de quem, queridos? Então você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Agora continue comigo, ele está na congregação dos poderosos. Final, leia o final. Ele julga no meio de quem, queridos? Dos deuses. Então olhe para mim, esse Deus ali é letra minúscula. Não está se referindo ao Criador do universo, ao Deus absoluto, a Jesus. Está se referindo a nós. Você representa Deus aqui nessa terra. E ele te colocou como um Deus sobre esse problema. Ele te colocou como um Deus sobre o diabo. Ele te colocou como um Deus sobre a força das trevas. Ele julga no meio dos deuses. Porque todo filho de Deus recebe esse poder, a autoridade máxima sobre a obra do inferno e das trevas. É assim que Deus te vê. Só que você tem que se enxergar assim. O diabo te vê assim. Deus te vê assim. O único problema é que você não se enxerga assim. E enquanto você não se vê dessa forma, o inimigo vai continuar escravizando você, fazendo você sofrer. E hoje é o dia de você se posicionar e dizer, sai da minha família. Hoje é o dia de você se posicionar e dizer, sai da minha casa. Hoje é o dia de você se posicionar e dizer, demônio, vai embora em nome de quem? Saia do meu corpo, da minha saúde, da minha perna, da minha coluna, mandar essa alergia, mandar essa dor no estômago, essa dor de cabeça, que você tiver embora. Porque você não é qualquer um. Olha o versículo 6 agora do mesmo Salmo. E olha o que Jesus vai dizer 2 vezes a mesma coisa, porque toda a palavra é confirmada pela boca de 2 testemunhas. E eu disse, o que ele diz, queridos? Vós sois... É isso que Deus está falando. Ele colocou você, o que é Deus? Deus é alguém que tem poder absoluto. E ele te deu poder absoluto sobre as trevas, sobre os demônios, sobre essa doença. Você vive pedindo oração para todo mundo porque você não sabe quem você é. Porque o dia que você souber quem você é, você vai dizer, eu vou orar. Amém? Não estou dizendo que você não pode pedir para alguém te ajudar, para alguém interceder. É outro tipo de oração, a intercessão. O que eu estou falando é a oração da fé. Você tem um problema, você vai dizer, eu vou mandar essa dor no meu joelho embora em nome de... Porque você tem poder. Amém? Você vai usar autoridade, você vai ordenar isso. Aí diz mais aqui, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos de quem? Isso aqui Deus não está falando para qualquer um, só está falando para quem aceitou Jesus. Porque só é filho de Deus quem aceitou Jesus. E esse salmo não é um salmo para qualquer pessoa, é o salmo para o povo de Deus. E você tem que assumir isso. Pastor, mas isso aqui é verdade? Vamos em Lucas 10 então para você ver. Novo Testamento, abra sua Bíblia lá no terceiro evangelho. O evangelho do Lucas, que tem um pouquinho mais de detalhes em alguns pontos que os outros não têm. Enquanto os outros têm detalhes em outros pontos e os 4 se completam. Lucas capítulo de número 10. Vai lá com o pastor. Lucas capítulo de número 10, você vai comigo e nós vamos ler esse texto importante que é o 19. Pegue a sua caneta e sublinhe esse versículo, é uma promessa para você. Use essa promessa, cite essa palavra e leia o 19, amados. O que diz o 19? E eis que eu vos dou poder para quê? Para pisar serpentes. E pisar o quê? Agora volta de novo. Eu vos dou poder, ou seja, Deus me deu poder. Deu poder para você. A religião vai te ensinar que só quem tem poder é o pastor. Ninguém mais pode orar. Está errado. Você tem poder. Você também é um discípulo. Você é um filho de Deus. O ID não é só para o pastor. O ID é para todo mundo. E ele disse, ID, pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz que você vai pegar em serpentes, vai expulsar demônios, falarão novas línguas. E se comer algo mortífero, nenhum dano. Isso aí está em cada um, está num texto diferente, porque ele disse, ide, em meu nome, fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então são 2 evangelhos. Agora preste atenção, você tem autoridade de orar, de chegar numa pessoa, evangelizar ela, fazer uma oração, expulsar o demônio, determinar que ela seja curada. Você pode fazer isso, irmão, porque você é um filho de Deus, Deus te deu autoridade para você ganhar almas, pregar o evangelho, salvar pessoas. Depois você vai conduzir essa pessoa até o pastor, vai trazer até a igreja, para que daí ela receba a mensagem, seja pastoreada. Mas você tem que ser esse evangelista, e você pode ser. Deus capacitou, ele disse, eis que eu vos dou o quê? Poder. Você tem poder, irmão. Poder para quê? Pisar, querido. Quem é que já pisou numa formiga aqui? Depois que você pisou nela, ela saiu andando? Ela morreu. Quem é que já pisou numa barata?
E quando você pisa, chega a dar um barulhinho, cleque. E aí, ela saiu correndo depois? Ela morreu. Pisar é aniquilar. Você tem poder para destruir toda a obra do diabo, irmão. É assim que você tem que se enxergar para vencer. Por isso as pessoas estavam apavoradas, porque a pregação de Jesus abriu os olhos delas para aquilo que a religião não abria. Porque só quem tinha poder era o fariseu, só quem tinha poder era o sacerdote, era o escriba. Eles não eram nada. Agora continue comigo. E para pisar serpentes, escorpiões, e o que mais que você pode pisar? Toda a força de quem? Não importa quem seja esse demônio, o nome dele: depressão, ansiedade, tristeza, irritabilidade, doença. Não importa, irmão, câncer. Você pode pisar nessa obra aí e dizer: vai embora da minha vida. Porque eu sei quem eu sou e agora eu sei como Deus me vê. E Deus não vê você como qualquer um. E daí diz mais aqui, ó, final. E nada vos fará dano. Repita com o pastor, todo mundo lê o versículo. E nada vos fará. Ai, pastor, meu vizinho, ele é da macumba. Pastor, ele jogou uns negócios lá na minha casa. Tinha até uma vela vermelha no meu pátio. E agora, pastor, vem aqui em casa, senão não sai de casa hoje. Irmão, você pode ir lá, pegar até o óleo se você tem, largar, amaldiçoar, dizer está quebrado em nome. Pega uma pazinha, uma sacola, bota fogo se você quiser, joga no lixo, porque a Bíblia diz: e nada vos fará dano algum. Pastor, mas eu achei um boneco de voodoo na minha porta, todo cheio de agulha. Hoje eu não saio de casa. Irmão, nada vos fará. Se você está andando com Jesus e não está no pecado, não vai fazer dano. Se tu está aqui nessa igreja, tu está vivendo uma vida de pecado, pode ficar com medo, porque o diabo vai tocar na tua vida. Agora, se você não está em pecado, não vos fará dano algum. Pastor, largaram uma macumba no meu portão, por favor, vem aqui, senão não sai de casa hoje. Não tenha medo. E nada vos fará dano. Você não tem que ter medo, irmão. O diabo não pode com você. Pastor, mas tem um terreiro lá, jogaram pipoca na minha porta. Vai, a pipoca, joga água e dê risada e diga: está amarrado em nome. Você tem que entender quem você é. Não tenha medo do diabo. Porque se você é de Deus e se você está andando com Deus, ele não pode fazer dano para você. Mas o meu colega disse que vai pegar o meu nome, pastor, e vai botar debaixo do pé do santo, vai botar na boca do sapo. Não fique com medo, porque nada vos fará dano. Você tem autoridade, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Você tem poder. No nome de quem? De Jesus, irmão. Você tem poder, você tem autoridade. Não importa o que está acontecendo, você não tem que ter medo, irmão. Você vai ficar com medo? Você tem que saber quem você é, ele te deu poder. Você tem que usar esse poder, você não tem que ter medo. Volta lá, maestro, para nós, Mateus 7, versículo 28. Eu vou voltar aqui na tela, que daí é mais fácil, porque eu tenho outro versículo para te mostrar. Mateus 7, 28. Por que as pessoas estavam impressionadas? O maestro está colocando para nós ali, graças a Deus. Olha o que diz o versículo 28 aqui do Evangelho de Mateus. E aconteceu, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou do quê? Da doutrina, porque o Evangelho veio mostrar isso para nós. Versículo 29. Por quê? Vamos lá, por quantos ensinava com autoridade, não como quem, queridos? Como os escribas, irmão. Você tem poder, você tem autoridade, irmão. Você não tem que ter medo, porque nada vos fará. Quem está entendendo? Por que você está com medo? Eu me lembro uma vez aconteceu um caso na minha vida. Eu nem sei quantos anos, mas uns 10 anos atrás, vamos dizer, aconteceu um caso comigo, mais ou menos isso, uns 10 anos atrás. Deve ter acontecido esse caso aí. 10 anos para cima, por aí. Eu estava num propósito, fazendo jejum e tal, buscando a Deus, orando. E eu estava orando para fechar, assim, tudo que não era de Deus no bairro onde eu era pastor. Então, tudo que não é de Deus, aí centro espírita, casa de macumba, tudo que tivesse. E eu ia lá quase assim, uma vez por semana. Largava um sal ou o óleo da igreja consagrado, tal, vai fechar, e vai fechar. E fui orando, foi fechando, um por um, foi fechando, fechando. Ia nas esquinas onde largava, dizia: Satanás, que não vai largar mais. Fui fazendo esse trabalho, fiquei um tempo fazendo isso. Um dia minha mãe me ligou apavorada. Nem sabe. Falei: o que houve? O diabo está bravo contigo. Falei para ela: mãe, como é que tu sabe que o diabo está bravo comigo? Ela disse: porque eu fui na casa da vizinha. Ela foi visitar a vizinha, que é uma conhecida lá. Me conheceu também quando eu era pequeno. E o pai dela veio visitar também. Quando o pai dela entrou, ele viu a minha mãe, ele se manifestou na hora, botou as mãos para trás, mudou a voz, olhou para minha mãe, apontou o dedo e disse: o teu filho está me incomodando. E a minha mãe tem 4
Qual que ela vai saber qual é? Aí ele deu o recado para ela. O teu filho que mora longe, é aquele lá que me incomoda. O demônio falou. Quando ele falou o teu filho, ele disse o teu filho que mora longe. Ele completou a frase. Tá me incomodando. Falou para minha mãe. A minha mãe disse, daí minha mãe orou. Ela era da igreja firme naquela fase lá. Era obreira da nossa igreja, ela orou e tal. E daí o demônio foi embora dele. Só que ele falou assim, ele vai ver o que vai acontecer. Irmão, eu acho que passou um mês. E eu fiquei na paz, irmão. Dormi todos os dias. Porque o que a gente leu? E nada vos fará dano. Não vai, irmão. Mas chegou um demônio na minha igreja que até hoje está difícil achar um parecido com aquele. Eu nunca tinha visto. Foi um pouco mais difícil do que os outros de expulsar. Mas foi expulso. Porque nada vos fará dano, porque Deus te deu autoridade. Você não tem que ter medo. Tem crente que se ele enxerga um negócio, pastor, vou quebrar a perna se eu pisar. Irmão, você tem autoridade. Bata no peito e diga, Deus me deu poder. Deus não enxerga você como uma pessoa pequena, um Zé Ninguém. Você tem que parar com essa mente da religião de, pastor, eu tenho que aguentar, eu tenho que sofrer. É o meu karma, é meu espinho na... Pare com isso. Jesus libertou você, você tem que se levantar. Chega na sua casa hoje com fé, com vontade, com raiva e diga para o demônio, sai do quarto do meu filho, espírito da depressão, vai embora. E eu determino que ele levante dessa cama em nome... Você vai ver aquele rapaz começar a levantar. Amém? Pare de chorar e de aceitar. Vai lá e faça oração, leva o óleo, diga demônio que está no meu casamento, usando meu marido aqui, e brigue, não sei o quê. Você vai lá com a autoridade, com toda a fé, sabe, com a raiva. Só não chuta a cama. Mas sabe com aquela raiva que você está, que às vezes pastor dá vontade de até dar um coice nessa cama, que se fosse o diabo, arrebentava ele. Mas chega com essa vontade, diga demônio, sai em nome. E você vai orando e dizendo, Satanás, na minha casa não, porque agora eu sei quem eu sou. E você é uma pessoa de autoridade. É assim que Deus te vê. E você não pode aceitar outro evangelho diferente desse. Porque eles ficaram impressionados com o evangelho que Jesus estava pregando. Porque vão aparecer pessoas para tentar você. Para tentar distorcer a Bíblia. Para tentar te tirar da igreja que você está. Para tentar mostrar para você outras doutrinas. E olha o que o Paulo falou sobre isso. Então tome cuidado. Porque às vezes seus olhos estão se abrindo por evangelho. E às vezes tem pessoas que querem afastar você da verdade. Gálatas capítulo 1. Vai para frente, olha o que o Paulo vai falar para nós, se alguém te apresentar outro evangelho. Então você tem que tomar cuidado, irmão. Porque quando o diabo começa a ver que você está ficando firme, que você está abrindo o entendimento, os seus olhos estão saindo da religião, ele vai vir tentar te enganar de novo. E aí o Paulo diz, toma cuidado, porque você já deve ter lido esse texto sagrado, que diz que às vezes o diabo pode se transformar até num anjo de luz, para tentar enganar as pessoas. Então você tem que tomar cuidado e observar o evangelho. Gálatas capítulo 1, quem achou, diga glória a Deus. Então leia com o pastor o 6 e olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Esse cuidado aqui é o encerramento da nossa mensagem de hoje. Então não aceite outro evangelho que não diga que você tem que se negar, que você tem que deixar o pecado. Porque às vezes vai aparecer um evangelho para você que vai dizer que não existe batismo no Espírito Santo. Irmão, você conhece a verdade, irmão. Você está na igreja da graça, você já falou em língua, você viu pessoas falar, você acha que isso não existe? Você conhece o evangelho, mas vai chegar alguém para você dizendo que isso não existe. Vai chegar alguém dizendo para você que as curas foram na época dos apóstolos, que não existe mais demônio, não manifestam mais. Irmão, você conhece a verdade. Vai chegar alguém para você dizendo, não, dízimo tu não precisa dar, tu faz se tu quiser. Isso é da lei, tentando confundir você. Você conhece a verdade, você já deu o dízimo, você já teve experiência com Deus, até com a oferta que você fez. Você sabe que tem que se batizar. Vai chegar alguém para você dizer, não, tu pode fazer tatuagem, está liberado. Não pode. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não sou dono do meu corpo. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, com a minha vida, porque eu pertenço a Deus. A partir do dia, pastor, mas eu fiz, irmão, não tem problema. Se você no passado fez, pode vir para a igreja, às vezes a pessoa está até a ponta, parece estar usando uma camisa, tem gente que faz bastante, tem outros que fazem até o pescoço, pode vir, seja irmão da igreja, seja membro, vai ser tratado igual a todo mundo. Fez no passado, Deus perdoa os pecados da ignorância, coisas que eu fiz antes de conhecê-lo. Mas a partir de hoje que eu aprendi a verdade, eu não vou fazer mais. Porque você está ouvindo a verdade. Vai chegar alguém para você e vai tentar te mostrar outro evangelho. O casal faz o que quiser. Opa, não é bem assim não. A palavra de Deus que venerado é o leito sem mácula. Existe a palavra de Deus e as coisas certas.
na palavra de Deus. Só que tem gente que vai tentar distorcer, e o Paulo está dizendo para isso. E às vezes vai ficar mandando mensagem, chamando você e dizer, vamos para outra igreja, porque lá pode. Não, eu estou firme na minha. E você está na dupla graça. O que é isso, pastor? Na graça de Cristo e na igreja da graça. Amém? Você está 2 vezes na graça, graças a Deus. Agora vamos ler comigo. Aí diz o versículo 6, maravilha-me. E irmão, e como que é tão depressa que as pessoas se corrompem? Que as pessoas mudam? Para ensinar as coisas certas, você leva um tempo. Mas para ensinar a coisa errada, é tão rápido que as pessoas se corrompem. Mas você não pode ser esse tipo de pessoa. Maravilha-me que tão depressa você passou daquele que vos chamou a graça de quem? De Cristo. Para onde, queridos? Não aceite outro evangelho. Não aceite a religião, a libertinagem. Ah, mas... Não, a palavra de Deus diz isso, é negar a si mesmo. Ah, mas não tem problema. Pastor, se beber só um pouquinho, o que não pode é cair. Porque na Bíblia não fala nada, não fala dessa pessoa, porque ela rasgou as páginas. Mas se você comprar uma novinha, está lá escrito que não pode. Que isso não agrada a quem? Mas eles vão dizer, não, mas vamos lá para a minha igreja, lá o pastor deixa beber, até ele toma uns gole contigo. Ô, irmão, as pessoas vão tentar nos levar para outro evangelho. Mas eu conheço a verdade. Quem conhece a verdade aqui, diga amém. Então eu tenho que permanecer na verdade, não posso deixar as pessoas me enganarem. Como é que diz? O chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas olha o que a Bíblia diz, mas há alguns que fazem o quê, pessoal? Fica te inquietando, te mandando mensagem, falando mal da tua igreja, querendo te levar para um lado, para o outro. Não vá, fique firme. Você conhece a verdade. Aí diz aqui, e querem transtornar o evangelho de quem? Pegando ponto, querendo discutir contigo doutrina, coisa teológica, que não vai salvar ninguém. Que a maioria é só teoria. Porque nem a pessoa sabe se aquilo é verdade. É só uma teoria. O importante é você se negar e servir a Deus. E obedecer a palavra de quem? Agora, se vai ter um milênio, um arrebatamento, às vezes querem ficar discutindo, isso é teoria, irmão. Coisas que não estão nítidas no livro de Apocalipse. Mas daí chega o outro que quer interpretar 7 chifres, é os Estados Unidos, Japão, a China, e vai botar a Rússia agora junto. Ele faz uma interpretação da cabeça dele. O texto não fala isso. Irmão, cuidado com essas pessoas que querem tirar você da onde você ouviu a verdade, querem levar você para outros lugares. Não vá atrás. Não siga essas pessoas. Você tem que até cortar a relação. A pessoa fala mal da igreja, do pastor, diz, você tem que dizer, amigo, segue o teu caminho. Porque tem pessoas que têm dentro delas o espírito do diabo. Elas não se contentam em sair, elas querem levar todo mundo junto. Porque quando o diabo saiu do céu, ele viu que ele perdeu, e quem que ele quis levar junto? E levou uma terça parte. Quer sair, sai na paz, amém? Deus abençoe. Mas não faça isso de querer levar as pessoas. Você tem que ficar firme no evangelho. Amém, queridos? Aí diz mais aqui, ó, outro evangelho, mas ainda que nós, Paulo está dizendo, ainda que ele, Paulo, se divirtuasse, perdesse o senso e começasse a pregar outra coisa, Paulo está dizendo, não acredite nem em mim se eu começar a pregar outra coisa. Aí ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o quê? Anátema, irmão, não vai atrás disso. Às vezes a pessoa vai falar mal do óleo que você usa, vai falar mal de um pedido de oração. Irmão, não entra nessa conversa, porque você já teve experiências. Você viu que Deus age através disso. Você viu que o próprio homem que escreveu esse texto fazia isso, fazia propósito, amém? De fé com as pessoas que ouviam ele, o apóstolo Paulo, consagrava lenços e o quê? Aventais. E Deus, pela mão de Paulo, a Bíblia diz ainda, fazia milagres e maravilhas extraordinárias. Irmão, você conhece o evangelho. Então não volta para a religiosidade, para essas cegueiras, por quê? Porque você não é qualquer um. Você não tem que aceitar o karma, a doença, o que o diabo está colocando. Acabou esse período que ele tinha liberdade. Hoje você é filho, hoje você tem autoridade, hoje você tem poder. Irmão, às vezes o que você vem pedir, pastor, ora por mim. Às vezes você tem que começar a usar a sua autoridade. Eu vou orar por você todas as vezes que você pedir. Mas o que eu quero é que você reconheça e descubra o poder que Deus te deu. Porque Deus fez você uma autoridade sobre esse problema. Você não é qualquer coisa. Nós lemos no Salmo 82, Deus está na congregação dos poderosos, então você não é fraco, meu irmão. Amém? Você não é fraco, essa luta está tentando mostrar que você é fraco e você não é. Sabe por que o diabo quer te mostrar que você é fraco? Porque ele sabe o quanto você é forte. E ele não quer que você acredite no que a palavra diz. E você é um Deus sobre esse problema. E você tem que usar essa fé.
Qual é a luta que se levantou na sua vida? Antes dessa luta chegar, Deus já te deu todo o poder que você precisa para vencer essa batalha. Você vai vencer essa luta no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, em todas as áreas, porque Deus te deu poder. E é assim que você tem que se enxergar. Não se olha com os olhos da religião, não se olha com os olhos de, eu sou um Zé Ninguém, um pequenininho. Não, você é um filho de Deus. Você tem uma herança em Cristo e você tem poder no mundo espiritual e o diabo sabe quem você é. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o diabo sabe muito bem quem você é. Por quê, pastor? Porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Você chegar num lugar, o demônio aparecer e dizer, nossa, eu não queria que você viesse aqui, porque eu sei quem você é. E o diabo sabe quem você é e sabe o quanto você anda com Deus. Irmão, ande com Deus, se levante e assuma a sua posição. Você não é um derrotado, não é um qualquer um, você é um filho de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.